sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática. O tema de hoje é Educação Financeira, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, além da calculadora. Vai um tempinho aí para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Resolvemos problemas analisando vantagens e desvantagens em situações de compra, na valorização do dinheiro e no consumo consciente e sustentável. Compreendemos, utilizamos e calculamos porcentagens e juros simples. Anotem lá, a data de hoje, educação financeira. Vai um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje: entender a importância da matemática financeira e sua utilização no dia a dia. Compreender alguns conceitos básicos da matemática financeira. Saber utilizar e realizar cálculos de porcentagem, juros simples e juros compostos. Lembrando, uma loja de departamentos anunciou na internet uma redução de preço de um determinado micro-ondas. A gente fez essa atividade na aula anterior. Então, esse era o anúncio. Redução no preço, custava R$ 957, passou a custar R$ 620, frete grátis, com asterisco, que a gente já verificou o que significa, na cor branco, voltagem 220 volts. O que nós também verificamos na aula anterior, que na opção que o consumidor fazia de 110 volts, havia uma diferença no preço. Ele passava para R$ 689. E as opções dele de pagamento eram em 6 parcelas sem juros, ou acima de 6 parcelas teria a taxa do cartão de crédito de 1,29% ao mês. Dentro do orçamento dele, a gente tinha que encontrar uma parcela de R$ 80. Para isso, a gente usou a tabela Price online. E nós verificamos que, para ficar dentro daquele valor de R$ 80, ele deveria pagar 10 parcelas no valor de R$ 73,88. Pense rápido. Caso o consumidor não tivesse conhecimento naquele momento da tabela Price online, como ele poderia calcular o número de parcelas necessárias? Vai um tempinho aí para vocês. das maneiras é eu calcular essa taxa de porcentagem sobre o valor do produto. Então, eu não tinha lá 1,29%, não é 1 inteiro. Então, esse 1 inteiro é uma parte de 100, é a razão de uma parte de 100. Então, ele é 1 centésimo.
O centésimo é a segunda posição na casa decimal. Segunda posição decimal 1. Então, eu coloquei algarismo 1. Na sequência, à direita dele, eu vou repetir o algarismo 2 e 9. Então, essa é a representação decimal de 1,29%. Fazendo o produto desses dois valores, né, do valor do micro-ondas inicial com a taxa de juros, eu obtenho o valor 8,8881. O que a gente faz com esse valor? Esse valor é o juros sobre o valor inicial do micro-ondas. Eu somo com o valor inicial do micro-ondas. Então, ela é aproximadamente, eu vou usar 8,88, que deu aproximadamente R$ 697,88. Isso no primeiro mês. O que nós temos aqui? O que nós utilizamos? Nós utilizamos esse primeiro valor aqui. Então, esse primeiro valor representa a taxa de porcentagem. A taxa de porcentagem eu represento pela letra I. Aí nós utilizamos 689, que é o preço do produto. E chegamos ao acréscimo, que deve-se ter ao valor do produto. Então, nós podemos representar essa primeira relação que a gente fez por taxa de porcentagem vezes preço do produto inicial igual o acréscimo do primeiro mês. Também posso representar essa quantia. O preço do produto inicial mais o acréscimo do primeiro mês, eu vou ter o valor do produto no primeiro mês. Isso seria só o primeiro. Pego esse valor que eu obtenho e vou calcular referente ao segundo mês. E vou utilizar a mesma ideia. A taxa de porcentagem vezes preço do produto no primeiro mês, que vai me dar aproximadamente o valor do acréscimo. Esse valor do acréscimo eu adiciono ao preço do produto do primeiro mês, obtendo o preço do produto do segundo mês. E assim sucessivamente, até chegar no 10º mês. O juros simples é sempre calculado em relação ao capital inicial, período a período. Assim, o juro é constante em cada período de tempo. Se o juro é constante, eu não preciso fazer todo aquele trabalho que eu tive inicial na tela inicial. E, na verdade, eu nem terminei ele. Eu só fui até o segundo mês. Aí a ideia foi justamente essa, perceber que ali havia sim uma constante a cada período de tempo. Então, eu posso fazer, em vez de calcular os 10 meses, a taxa do juro não é fixa, eu não vou utilizar 10 meses, então eu posso pegar essa taxa, tá? E multiplicar pelo tempo, e daí pelo meu capital. Como assim capital? Nesse caso, meu capital é o que eu estou devendo inicialmente para a loja. Eu não tinha aquele valor, eu estava parcelando via cartão de crédito. Então, eu parcelei R$ 689. Na verdade, não é nem a loja, você está devendo, é a sua dívida com a operadora de cartão de crédito. Então, capital, que seria os seus 689, a taxa de porcentagem, que eu representei pelo número decimal 0,0129, que representa 1,29%, e o tempo, que neste caso é 10 meses. Então, eu posso representar essa relação como sendo: o juro é igual ao capital inicial vezes a taxa de porcentagem vezes o tempo. Vamos calcular o juros sobre produto. Então, fazendo a primeira multiplicação, eu tenho esse valor até a quarta casa decimal, correto? Quando eu multiplico por 10, o que acontece? Eu mudo uma posição. Então, eu passo a ter 129 milésimos. Aí, multiplicando 129 milésimos por 689. Nós obtemos 88,88.
Esse é o juro sobre o produto. E na sequência, o capital. Que seria o capital nesta situação? Seria a dívida que você tem com a financiadora de cartão de crédito. Nesse contexto, a dívida é o capital. A soma do capital com os juros, ela é chamada do quê? De montante. Então, eu posso representar pela letra M o valor do capital mais os juros sobre o produto, que nós obtemos R$ 777,88, que é aproximadamente R$ 800. Lembra que ele não poderia ultrapassar o valor de R$ 80 em cada parcela? Se deu inferior a 800, então ele está dentro do orçamento, porque 800, se fosse 800 dividido em 10 parcelas, R$ 80 dentro do orçamento dele. Então, sim, podemos concluir que com 10 parcelas, o financiamento do produto está dentro do orçamento dele. Pense rápido. Observamos uma diferença. Por quê? Que diferença é essa? Nós obtivemos R$ 738,80 na tabela, só que calculando a relação ao montante que corresponde ao capital mais o juro sobre o produto, que o juro sobre o produto é o cálculo do capital multiplicado pela taxa de porcentagem, que é a taxa de juro, vezes o tempo, multiplicado pelo tempo, pelo período, nós obtivemos R$ 777,88. Então, novamente, lanço a questão. Por que essa diferença do cálculo, quando a gente calculou os juros simples, né, e o montante no final, e o montante na tabela praia? Vai um tempinho aí para vocês. Conseguiram chegar a uma conclusão porque a gente chegou em valores diferentes em relação à tabela price?
Vamos observar o seguinte, que a tabela price, ela não coloca apenas o valor da parcela e o total que você vai ter que pagar. Ela traz outros dados aqui. Ela traz o termo amortização, juros, saldo devedor. Aqui seria o mesmo, número de parcelas, valor da parcela, amortização, juros e saldo devedor. Então, quando você paga a primeira parcela, que é no valor de R$ 73,88, você amortizou na sua dívida R$ 64,99. Quando você amortiza, está rendendo esse valor um juro positivo para você, que rendeu um juro positivo de R$ 8,89. Assim ocorre em todos os meses seguintes. Então, a cada mês que você amortiza a sua dívida, tá? Vai rendendo um pequeno juro a favor do consumidor. Quando chega aqui no final, observe, esses são os totais. Então, você teria pago no total R$ 738,80. A sua amortização da dívida foi total. Como assim total? Você não iniciou lá com 689? Então, você financiou pela operadora de cartão de crédito 689. E no final, você quitou essa dívida com ela. Porém, aqueles juros devido à amortização que foram rendendo, somaram um total de R$ 49,80. Se você juntar este valor com esse valor, vai dar muito próximo ao cálculo que nós fizemos em relação ao montante referente ao capital e os juros sobre esse capital. Analisando os dados obtidos na tabela Price online com o cálculo do juro constante no período de 10 meses, percebemos que foi amortizado ao valor final o valor corrigido mês a mês referente a cada pagamento. Proposta 1. Por quantos meses um capital de R$ 2.500 deve ser aplicado a uma taxa de juros simples de 2% ao mês, para que o montante obtido seja R$ 2.900? Então, nós sabemos que o montante é igual ao capital mais o juro sobre esse capital. Então, neste contexto, o capital é a quantia que uma pessoa investe, que é o contrário da anterior. A anterior, a gente tinha uma situação que o capital era a relação à dívida com a operadora de cartão de crédito. Então, neste momento, é o investimento que a pessoa está fazendo. Então, o capital, R$ 2.500. E o juro sobre o capital? Ele está diretamente relacionado com o capital inicial pela taxa de porcentagem, que é a taxa de juro, neste período de tempo. Daqui nós temos essa seguinte relação. Se o montante é o capital mais o juro sobre o capital, eu posso reescrever esse juro por capital multiplicado pela taxa de juro multiplicado pelo tempo. Nós temos esses seguintes valores. 2.900 é o montante, 2.500 é o capital, 2% é a taxa de juros, mas como que eu represento 2%? Duas partes de 100, 2 centésimos. 2 centésimos no valor posicional, segunda posição à direita da vírgula, que multiplica x. Mas quem é esse x? É meu tempo. Neste caso, eu até poderia ter mantido a letra t para representar tempo, mas neste caso eu acabei usando x. Então, a partir dessa relação, com os valores substituídos, encontrem o valor do tempo.
resposta era usar a calculadora. E olha aí o motivo do uso da calculadora. Espero que vocês tenham utilizado. Então, ó, multiplicando 2.500 por 2 centésimos, eu tenho 50. Poxa, professora, mas eu não tenho a calculadora na mão. Então, espera aí. Olha um jeito, tá? Só que, lembre-se, porcentagem, se eu não representar ela na forma decimal, depois eu tenho que usar duas posições em relação à razão, que porcentagem é razão centesimal. Então, imagine aqui, eu vou usar direto 2%. 2. E não vou usar a forma decimal. Eu vou usar o algarismo que está do lado da representação da porcentagem. Quanto que é o dobro de 2.500? Não é 5.000? Então tá, 5.000. 5.000 tem 3 algarismos zeros. Aí você tem que lembrar que é uma razão centesimal. Então você vai colocar a vírgula, duas posições. Então quando você tiver a vírgula, duas posições, você vai ter lá, não era 5.000? Então você vai ter 50,00. Então você tem quantos inteiros? 50 inteiros de x. Isolando x, 2.500 está somando, operações inversas, operação inversa, subtração, 2.900 menos 2.500. Dessa diferença tenho 400. Isolando x, operação inversa da multiplicação, o 50 passa dividindo. Só que, observe o seguinte, eu posso simplificar essa fração. Por quanto? Por 10. Quando eu simplifico por 10, eu obtenho 40 sobre 5. Aí, eu vou fazer, em vez de dividir 400 por 50, eu vou dividir 40 por 5. Quantas vezes 5 se repete para atingir 40? Quantas vezes o 5 eu preciso para 40? 8. Então, o período necessário para ter aquele rendimento é de 8 meses. Juros compostos. Nos juros compostos, a taxa de juro é aplicada sempre sobre o montante do período anterior. Atualmente, é a modalidade de juros mais usada, aplicada em prestações, em investimentos ou empréstimos de dinheiro no banco. Proposta 2. Marta deseja investir R$6.000 em uma empresa que promete um rendimento de 2% ao mês sob o regime de juros compostos. Qual será o montante acumulado por Marta se ela retirar o dinheiro após um ano? Cálculos de juros compostos que eu trago para vocês aqui. M a gente já verificou o que significa montante, correto? C a gente já verificou que é o capital. Nesse caso, capital pode ser o valor investido ou o que você está devendo, a sua dívida ou o que você emprestou. I é a variação da porcentagem da taxa de juros aplicada. E o T é o tempo, o prazo. E mais um detalhe, essa relação entre taxa de juros e o tempo, ela deve estar relacionada com a mesma unidade de medida de tempo. Assim, como assim mesma unidade de medida de tempo? Taxa de juros não é porcentagem? Tempo não é meses e anos? É o seguinte, a taxa de juros eu posso ser cobrada por dia, tem taxa de juros que é cobrada por mês, tem taxa de juros que é cobrada por ano. Então pode variar. Então o prazo, quando você for trabalhar, ele tem que estar na mesma unidade de medida. Então, se a taxa de juros é cobrada dia a dia, o tempo que você vai calcular também tem que ser contado dia a dia. Se a taxa de juros é em relação ao mês, o tempo que você vai utilizar são meses. E se for ao ano, o tempo que você vai utilizar, ano. Então, nós vamos utilizar essa fórmula para calcular para realizar o cálculo dos juros compostos. Então, o que nós temos de relação de montante aqui? É 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, ao prazo dado, multiplicado pelo capital.
Substituindo os valores, o que nós temos? O capital 6 mil, nós temos a taxa de juros igual a 2%, que é 2 centésimos, segunda posição em relação à vírgula à direita. Esse 1 mais 2 centésimos elevado a 12. Então, a partir daqui, o que a gente tem? O que a gente tem de operações indicadas? A gente tem uma soma dentro do parênteses. Então, eu vou realizar a soma desse meu inteiro, 1 inteiro, com a taxa de juros. 1 inteiro somado com 2 centésimos, eu tenho 1 inteiro e 2 centésimos, elevado a 12. Então, eu tenho uma potência, né, com o expoente 12. Vou utilizar a calculadora para facilitar os cálculos. Então, eu digito lá 1 inteiro e 2 décimos e seleciono a potência, a função de potência, indicando que o meu expoente é 12, obtendo o valor, esse valor que está na tela, que é aproximadamente 1,27, substituindo o valor obtido. Então, eu falei um valor aproximado, então 1,27. Multiplicando 6 mil por 1 inteiro e 27 centésimos, eu tenho 7.620. Isso corresponde ao quê? Ao meu montante. Proposta 3. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$ 400 gere juros de R$ 176 em 2 anos? Então, trouxe aqui para vocês a fórmula para calcular o juro composto, o montante em relação ao juro composto. O que nós temos que lembrar? Que o montante é relacionado ao capital mais o juro sobre esse capital. Então, nós temos o quê? Que o montante seria 400, que é o meu capital, mais 176, que são os juros sobre esse capital. Substituindo, eu tenho esses valores aqui. Então, agora é com vocês. Vou dar um tempinho para vocês.
incógnita nessa equação é a taxa de juros, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar ela. Mas para isolar ela e encontrar o valor dela, eu vou utilizar operações inversas. Observe o seguinte, que todo esse fator está sendo multiplicado pelo fator 400. Então, o que eu posso fazer com o fator 400? A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, eu passo o fator 400 dividindo para o primeiro membro. E faço essa operação, eu não deixo ela só registrada. Então, eu vou realizar 576 dividido por 400, que eu obtenho 1 inteiro e 44 centésimos. No segundo membro, eu tenho o quê? Eu tenho 1 mais a taxa de juros ao quadrado. Então, eu posso utilizar operações inversas em relação à potência. Qual é a operação inversa à potência? Raiz. Então, essa expoente 2 vai passar para o primeiro membro com a operação inversa, e operação inversa de uma potência de expoente 2 é raiz quadrada. Então, o que nós temos no primeiro membro? Raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos. Poxa, mas complicou, mesmo usando calculadora. Observe o seguinte, imagina sem a vírgula. Só os algarismos. 1, 4, 4. É quanto? 144. E nós já fizemos em outras aulas. Raiz de 144 é 12. Mas você tem o valor decimal. Então, raiz de 1,44 é 1,2. Olha como já está... o i está ficando mais visível, né? Então, operamos o 400, depois a potência, e agora eu tenho uma adição. Eu tenho i mais 1. Então, a operação inversa da adição, subtração. E aí, como que eu faço? 1 inteiro, 2 décimos menos 1 inteiro. Olha a leitura que eu já fiz. 1 inteiro e 2 décimos menos 1 inteiro. Então, você só vai operar 1 inteiro com 1 inteiro. Então, 1 inteiro retira 1 inteiro, eu só fico com a parte decimal. Então, eu tenho 2 décimos. Variação de juro, tá? O juro, a porcentagem, eu posso representar decimal, posso representar fracionária, ou posso representar o número e ao lado, tá? O símbolo de porcentagem. Então, a gente quer deixar isso aqui mais claro para que visualize, até mesmo você visualize quantos por cento foi a taxa, qual foi a porcentagem da taxa de juros. Então, eu vou representar o seguinte, eu não estou lendo 2 décimos, 2 décimos. Ué, não era centésimo? Centésimo é a segunda posição. Eu estou na primeira posição, então é 2 décimos. Então, eu posso representar por 2 dividido por 10, 2 décimos. Fracionário, decimal, a leitura é igual. Multiplico por 10, numerador e denominador. Por que por 10? Porque o meu objetivo aqui é o meu inteiro estar dividido em 100 partes. Multiplicando por 10, eu tenho 100 partes. Então, meu inteiro está dividido em 100 partes. E quando eu multiplico o denominador pelo mesmo valor, porque tem que ser o mesmo valor para manter a igualdade, eu obtenho 20. 20 partes de 100 partes, que corresponde a 20%. Então, a taxa de juros aplicada no ano foi de 20%. Proposta 4. Um capital de R$ 640 foi aplicado durante 24 meses a uma taxa de juro composto de 10% ao ano. Quantos reais de juros rendeu essa aplicação? Falou em juro composto? Então, aí vem a fórmula do juro composto. O que nós temos aqui a analisar os nossos dados? Só gostaria que vocês se atentassem ao seguinte, tá? Nós temos meses em relação ao período, tempo. Mas nós temos o quê? A taxa de porcentagem anual, por ano. Então, nós não podemos ter essa unidade diferente. Uma taxa de porcentagem anual e o tempo em meses. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar esses meses em ano, que corresponde a 2 anos. Substituindo os valores, nós temos que o capital é 640, que é um investimento. Nós temos que a taxa de juro é 10%,
Como que eu represento 10%? Ó, 10 centésimos. 10 centésimos é o algarismo 1 e 0 depois da vírgula à direita da vírgula. Então, 1 e 0. Mas por que aqui não está aparecendo 0? Aqui não está aparecendo 0 porque se eu escrever 1/10 é a mesma coisa que 10 centésimos. Então, eu escrevi 10 centésimos de uma outra forma. E substituímos também o valor do tempo, que corresponde a 2 anos, para ficar na mesma unidade de tempo. Trazendo aqui essa tela, eu já trouxe essa tela com uma seguinte intenção. O montante, a gente já tinha montado essa equação na tela anterior. Porém, o que foi solicitado não é o montante. O que foi solicitado foi o juros sobre o capital. Então, o que nós temos aqui nessa relação? Que o montante é igual capital mais o juro sobre o capital. Então, vocês vão precisar calcular o montante e usar esta relação. Vocês têm que encontrar o juro sobre o capital. Então, vou dar um tempinho aí para vocês. E aí? Que operações estão indicadas e a gente já pode realizar? Olha dentro do parênteses, eu tenho um inteiro mais um décimo. E quanto que dá um inteiro mais um décimo? 1 inteiro e 1/10. Vou elevar um inteiro e 1/10 ao quadrado. Poxa, imagina sem a vírgula. Que algarismos você tem? 1 e 1. 1 e 1, 11. 11 vezes 11, 121. Só que você tem a forma decimal. Então, eu vou ter 1,21 multiplicado por 640, que eu obtenho 774,4. Eu quero o juro montante sobre esse capital. Então, eu tenho um montante
menos o capital. O capital eu já tinha na tela anterior. Qual era meu capital? 640. Então, eu venho aqui, 774, que é o montante obtido, vírgula 4, menos meu capital, que é 640. Então, de juro sobre esse capital, né, investido, eu vou ter 134,4. Então, essa aplicação rendeu R$ 134,40. Essa representação é o valor monetário. O que vimos hoje? Resolvemos problemas analisando vantagens e desvantagens em situações de compra, na valorização do dinheiro e no consumo consciente e sustentável. Compreendemos, utilizamos e calculamos porcentagem, juros simples e composto. Até a próxima.